Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, um programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos o prazer e a satisfação de termos de volta Marcos Papa. Marcos Papa, que é vereador na cidade vizinha de Ribeirão Preto, já participou de vários programas conosco aqui para discutir questões políticas, questões econômicas, questões ambientais e traz hoje no seu currículo também um grande feito. Marcos Papa foi um dos organizadores da visita da ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente e atual candidata à presidência da República, Marina Silva, que esteve em Sertãozinho há 15 dias e deixou aí um lastro muito grande em cima de notícias a favor do apoio que ela manifestou à cadeia produtiva sucroenergética. Marcos Papa, obrigado pela sua volta ao nosso programa. Obrigado, Ronaldo. Obrigado a todos os telespectadores do programa Brasil Agro. É uma alegria voltar aqui, notadamente num ambiente, eu não diria de festa, mas num ambiente de entusiasmo pela vinda da Marina Silva aqui na FenaSucro, pela coletiva de imprensa que ela deu extensa e respondendo a todas as perguntas. Mais que isso, por termos conferido que o que a Marina disse nas outras duas vezes em que esteve aqui em Sertãozinho em relação ao segmento do setor sucroenergético, ela repetiu aqui, evidentemente com alguns aperfeiçoamentos. Das outras vezes o segmento não estava enfrentando a crise horrorosa que está enfrentando agora. Mas foi muito interessante conferir a coerência do pensamento, da ação política dela como ministra, como senadora e agora como candidata, né? A coerência do que ela vem dizendo nesses 7 anos, que ela era ministra, depois candidata à presidência em 2010 e agora candidata à presidência em 2014. Isso é muito importante porque muita gente não conhece a Marina, não está vendo ela agora. Houve uma exposição muito forte da Marina na mídia por conta da perda do Eduardo Campos, uma tragédia. Nós não esperávamos que a vida escrevesse com essas letras, mas tendo escrito, nós vamos respeitar e olhar para esse momento com a responsabilidade que esse momento nos pede. Eu queria exatamente começar essa conversa nossa, Marcos Papa, porque o tema do setor sucroenergético e essa crise que passa, que é a pior crise que se passou na história da cana-de-açúcar, que chegou em 1532 no nosso Brasil, é um tema que, pela campanha de reeleição da presidente Dilma Rousseff, ela passa por cima, não menciona nada. Houve um debate entre os candidatos à presidência, promovido pela Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária em Brasília, onde ela simplesmente não disse nada com nada. Nós mesmo entrevistamos o ministro Nery Geller da Agricultura, perguntando o que poderia se esperar uma possível reeleição da presidente Dilma para o setor canavieiro. Ele nos respondeu de uma maneira muito simples de que ela continuaria apoiando o setor. Se for para continuar apoiando como não apoiou desses 4 anos, não há sentido nenhum o setor esperar qualquer mudança por parte dela. A questão que envolve a candidatura também do Aécio Neves, do PSDB, enquanto governador do estado de Minas Gerais, ele não fez absolutamente nada para mudar o ICMS do etanol, anidro e nem do hidratado, aliás, é do hidratado principalmente, que o Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, reduziu de 25% para 12%, viabilizando o etanol não só no estado de São Paulo, mas no Brasil como um todo. No estado de Minas, o ICMS continua alto, como continua alto também em outros estados governados pelo PSDB, Beto Richa, governador do Paraná, Marcones Perillo, governador do estado de Goiás. Quer dizer, a questão do setor sucroenergético, ela não é, de fato, apoiada pelo PSDB em outros estados, a não ser no estado de São Paulo. E eu queria lhe formular esta pergunta. Até porque uma pequena parte da mídia nacional publicou matérias onde a candidata Dilma Rousseff diz que foi um oportunismo da candidata Marina Silva de falar bem de um setor que está em crise.
Você acabou de dizer que essa foi a terceira visita que Marina Silva fez a Sertãozinho. É isso mesmo? Fica evidente, mais uma vez, além da questão da falta de qualificação da presidente Dilma para governar, fica evidente o desespero, né? Porque chamar de oportunista uma fala de Marina que se repete há 7 anos é uma alienação imperdoável por uma presidente da República que tem sob sua responsabilidade o setor sucroenergético, que é uma matriz energética muito mais limpa que o petróleo, que tem uma cadeia produtiva complexa e extensa. Quer dizer, é imperdoável uma presidente da República se referir dessa forma a alguém que há anos está dizendo que o setor precisa ter um planejamento estratégico. Então, quando a Marina disse isso aqui em 2007, depois em 2010, agora em 2014, o que ela disse? Desculpa, repetindo, 2007 ela veio como ministra do Meio Ambiente. Exato. 2010 como candidata à presidência da República. E agora como candidata. O que ela disse e repetiu: nós vamos transformar o etanol brasileiro numa commodity internacional. E ela e o presidente, o ex-ministro Roberto Rodrigues, você se lembra desse trabalho, eles mapearam toda a fronteira agrícola do Brasil para dizer: daqui para frente nós não vamos plantar cana. Para a nossa região isso foi 2 vezes bom, porque o modelo da nossa região é recuperação de terra degradada, é investimento em produtividade de solo, investimento na indústria de base, em tecnologia, investimento em semente, né? Investimento em pesquisa, coisa que a Embrapa resume muito bem, nós temos aqui na nossa região como exemplo para o mundo. Então, quando a Marina diz isso, de limitar a fronteira agrícola, significa que nós estamos querendo eliminar, por parte dos nossos competidores internacionais, um argumento muito forte de que o Brasil desmata para plantar cana, de que o Brasil perde área agriculturável de alimentos para plantar cana. Não é verdade. E o trabalho da Marina e do ex-ministro Roberto Rodrigues foi nesse sentido. Ao contrário, vamos dizer para o mundo que nós pesquisamos, que nós recuperamos área degradada, que nós investimos em produtividade. E assim nós teremos o etanol como uma commodity internacional, abrindo o mercado do mundo para o etanol brasileiro. O que nós assistimos foi exatamente o contrário. Nós assistimos uma falta de planejamento estratégico, que é perceptível em outros segmentos do governo. O governo não tem uma política industrial. A política industrial, a indústria está em recessão no país. A indústria de base está sentindo isso por conta do segmento sucroenergético, mas a indústria brasileira como um todo, ela mergulha numa recessão há anos, na história recente. O que vinha segurando era o comércio. O comércio vinha segurando através de expansão de crédito, que chegou num teto, não tem mais para onde ir, e o país então cai. E aumentando as importações, né? Sim. Importação principalmente de quinquilharias fabricadas na China. Quer dizer, nós estamos, pelo nosso comércio, dando emprego na China, na Indonésia. Nós precisamos reverter rapidamente isso e é perceptível, tanto por todos os agentes econômicos e empreendedores que estavam na FenaSucro. Você viu que não foi só os empreendedores, os empregados do setor, né? Há uma lufada, um vento arejando, uma lufada de esperança, porque a Marina ascendeu ao topo da sucessão presidencial, ela está realmente à frente das pesquisas, há muito trabalho ainda a ser feito. Mas o que o segmento entende é uma coerência, uma fala que se repete, e não esse improviso, que aí sim é da outra candidata que está tentando dizer agora, às vésperas da eleição, que tudo que ela fez ela não vai fazer mais. É verdade. Então como que eu posso ter confiança nisso? Por que não fez antes? Então por que não fez antes? Como você disse, é esse tipo de socorro que ela quer dar? Alguém que está morrendo afogado, você enfia uma mangueira d'água na boca? É assim que se socorre quem está morrendo afogado? Com uma mangueira d'água na boca? Então, para continuar fazendo esse tipo de ajuda, muito obrigado. Nós precisamos de alguém com coerência, que tenha experiência na área de empreendimento, que é a equipe econômica da Marina, né? E que tenha uma larga experiência e autoridade não só nacional, como mundial, para dizer a respeito do meio ambiente e de sustentabilidade. Deixa eu lhe formular uma pergunta pontual, mas que é importante que o telespectador, e principalmente o telespectador da região nossa aqui de Sertãozinho, possa ter essa informação que você já me havia transmitido, e que é a visita que a Marina Silva fez à usina São Francisco, do Grupo Balbo. Essa visita foi em 2010 ou 2007? 2010. 2010, então ela veio como candidata.
Veio como candidata, mas já conhecia o segmento como ministra. Certo. E ficou encantada com o que viu. Eu queria que você repetisse essa impressão que você estava ao lado dela em 2010, o que ela achou do que ela conheceu da usina São Francisco do Grupo Balbo. Eu era candidato a deputado estadual naquele momento. O hoje vereador por São Paulo, Ricardo Yang, era candidato a senador, com 5 milhões de votos no estado de São Paulo. Marina, presidente, e Fábio Feldman, candidato a governador do estado. Visitamos, no momento, a apresentação do Leontino Balbo Júnior, que nos mostrou a Native, os métodos de produção, os 78 países que a Native exporta a matéria-prima do açúcar, para que esse fabricante europeu e mundial diga que esse açúcar obedece critérios de sustentabilidade. E a Marina, na presença da imprensa, inclusive disse que aquele era um modelo a ser seguido pelo Ministério da Agricultura num governo dela e exemplo a ser seguido pelo mundo. Não tem como mais, Ronaldo, nós desprezarmos o componente da sustentabilidade. Verdade. Eu encontro as pessoas e falo, Papa, sustentabilidade agora virou carne de vaca, tudo é sustentabilidade. Nada disso. Sustentabilidade nunca será uma coisa comum. Vamos repetir, Ronaldo, o conceito de sustentabilidade. É lícito ao ser humano buscar recursos naturais para a produção e para a sua sobrevivência. Mas não é lícito avançar nesses recursos humanos, nesses recursos naturais, nos recursos naturais, para que nós não possamos não comprometer o futuro. A natureza não dá conta de repor se nós buscarmos esses recursos naturais de forma predatória. A sustentabilidade, ela significa o seguinte: o projeto é economicamente viável? É. Ele é ecologicamente correto? É. Ele é socialmente justo? É. Falávamos disso a caminho daqui, né? Existe uma fórmula de ficar bom para todos e que seja um desenvolvimento. Marcos Papa, deixa eu lhe pedir uma autorização toda Claro. especial, lhe interrompo, mas nós vamos a um rápido intervalo e voltamos falando de sustentabilidade. Ok. De volta com o TV Brasilagro, recebendo hoje aqui nos nossos estúdios em Sertãozinho, interior do estado de São Paulo, Marcos Papa, que foi um dos coordenadores da visita da candidata Marina Silva à FenaSuco em Sertãozinho há 15 dias, uma visita histórica porque pela primeira vez ela fez uma declaração em público para a mídia nacional e internacional de que o setor sucroenergético, no governo dela, vai ter um apoio, o apoio que merece. Falávamos de sustentabilidade. Antes de eu passar a palavra para você, eu gostaria de relembrar o telespectador que nos acompanha já nesses 6 anos de programa, que há uns 3 anos nós entrevistamos, fizemos vários programas conversando exatamente falando dessa questão da sustentabilidade ambiental e social. E fomos conversar com o Rubens Recupero. O Rubens Recupero, embaixador, foi o que ocupou o principal cargo da diplomacia mundial na questão de comércio, que era o braço, a UNCTAD, que é o braço de comércio das Nações Unidas. Correto. E ele falava assim, muito claramente já, o setor canavieiro só sobrevive se tiver pela ordem sustentabilidade ambiental e social. Então está bem dentro disso que você está explicando. E é isso mesmo, Ronaldo. Nós precisamos entender que tudo ficou mais complexo, sim. Mas é possível, nós temos a tecnologia hoje a favor do nosso trabalho, né? Você falava da vinda da Marina para cá, nós voltamos com uma felicidade no coração, porque nós temos uma proposta de trabalho e essa proposta foi bem recebida pelo segmento e isso nos impactou muito positivamente. A Marina voltou muito feliz. Eu disse, Marina, o Brasil que produz está mais esperançoso com a nossa proposta de trabalho, com o nosso plano de governo para o Brasil. Vai impactar muito fortemente na nossa região? Vai, mas vai ter um impacto por todo o nosso país, porque a nossa região é um modelo a ser seguido para as outras regiões do Brasil. Então eu queria te contar e compartilhar com você que está nos assistindo aqui no Brasil Agro, que a caminho de Ribeirão Preto, lá eu organizei um evento para ela também, junto com a nossa militância,
houve uma felicidade da nossa parte de perceber que a nossa proposta de trabalho ela foi vista como viável e como uma solução para esse segmento que demorou tanto tempo para se transformar no mais competitivo do mundo e que nós não podemos permitir esse retrocesso que a atual política tem feito. Agora, com sustentabilidade. Claro. Né? Você me perguntava da sustentabilidade. Sustentabilidade é isso. É economicamente viável? É socialmente justo? É ecologicamente correto? Porque às vezes você tem um ecologista muito consciente, mas ele é xiita. E aí você não gera prosperidade econômica. Você tem alguém que pode pensar só em prosperidade econômica, mas destrói a biodiversidade. Aí acaba o mundo, a gente vai ter prosperidade para quem? E você pode ter alguém que pensa só no trabalhador, só na questão social, mas aí você tem o cobertor curto. Né? Você está atendendo uma demanda social antes de gerar riqueza. Puxa, Papa, mas você está sugerindo a velha fórmula de fazer o bolo crescer para depois dividir? Não dividir, não. O fato é que não se distribui o que não se gera. Você vai distribuir miséria? Fica bom para quem a distribuição de miséria, Ronaldo? Não fica bom para ninguém. E nós estamos a caminho da miséria. Nós temos uma política equivocada para o setor, não tem planejamento estratégico. O caso da Petrobras. Como que você pode usar uma empresa como a Petrobras em benefício de uma política econômica fracassada? Hoje a Petrobras vale 1/3 do seu valor de mercado do que valia há 5 anos. Fala-se tanto do pré-sal, ótimo, mas destruindo a Petrobras, quem vai explorar o pré-sal? A administração da Petrobras não é sustentável. Hoje a Petrobras, Ronaldo, ela toma 29 centavos de prejuízo para cada litro de gasolina que se vende no país. Quem que se sustenta assim? Imagine que você seja dono de uma grande padaria e tem vários padeiros concorrentes, então o preço do óleo sobe, o preço da energia elétrica sobe, o preço da mão de obra sobe e você vira e fala assim, não, mas na minha padaria eu não subo o preço do pão. Porque eu tenho infinitos sacos de farinha para usar, eu não subo porque eu não quero. É sustentável isso? Não. Você consegue por um período porque você é um herdeiro perdulário, vamos chamar assim. Então, os herdeiros perdulários da Petrobras, usando equivocadamente a Petrobras para fins políticos partidários e esgrimindo uma política econômica que já foi fracassada na década de 70, está lesando um segmento que é a nossa, vamos chamar, a nossa joia da coroa, né? O agronegócio é, sim, o mais importante peso na balança comercial brasileira, gera emprego e a nossa região é um exemplo a ser seguido. Então, a Marina elogia a forma como o Sertãozinho, a forma como a nossa região pesquisa e produz, ela elogia, ela tem isso no seu planejamento estratégico e foi muita felicidade para nós percebermos que o setor recebe isso como uma verdade, não como um improviso eleitoreiro para vencer uma eleição, né? Um oportunismo que improvisaria um discurso eleitoreiro para vencer uma eleição. Não, é um discurso coerente nos últimos 7 anos e esse vai ser o nosso governo. Deixa eu lhe perguntar um pouquinho de bastidores, que nós jornalistas e o telespectador com certeza também gosta muito do bastidor. Nós estávamos juntos lá na chegada da candidata Marina Silva ao aeroporto Leite Lopes em Ribeirão Preto, na quinta-feira. E vimos toda aquela tensão natural, até porque ela tinha acabado de assumir a condição dela de candidata, tínhamos assistido pela televisão, todos comovidos, aí o resultado da queda do avião, do Eduardo Campos, a cerimônia de fúnebre dele, envolvendo a família toda, aquela consternação geral. Mas nós vimos também um certo frisson, principalmente de políticos de outros estados que vieram até Ribeirão Preto e depois vieram com a candidata Sertãozinho para saber o que estava acontecendo na questão do setor sucroenergético. Eu fiquei até muito envaidecido em ver um político do estado do Mato Grosso do Sul mostrando no smartphone dele artigos que eu tinha escrito, tinha publicado no Brasil Agro, e ele comentando isso aqui é notícia corrente hoje no Brasil como um todo. Isso posto, você que veio junto com a candidata do aeroporto até Sertãozinho, o que foi conversado e qual era a impressão que ela tinha, o que ela esperava de chegar a Sertãozinho para visitar a FenaSul? Quer dizer, qual era o ambiente dentro da van da qual você estava sentado ao lado dela? Até eu me admiro, Ronaldo, de ver o quanto a Marina Silva conhece o segmento. Ela estuda isso, ela como ministra do Meio Ambiente, ela entendeu o que significa a importância da
do setor sucroenergético na questão do respeito ao meio ambiente, na questão de produção de riqueza, de renda, de empregos. Então, assim, e até eu fico encantado de ver como a Marina conhece o segmento, como ela entende a importância estratégica desse segmento para a economia brasileira, para a geração de emprego e renda que nós precisamos. Dentro da van, enquanto vínhamos para cá, havia uma expectativa de que se a nossa mensagem seria entendida ou não, né? E eu afiançava para ela que sim, pelo que acabei de repetir nos outros programas, e a gente está dizendo mais uma vez aqui, não foi uma improvisação de um discurso com vistas a vencer uma eleição, foi a reafirmação de um compromisso que já vem de anos. É como se ela dissesse assim, olha, eu estou aqui para reafirmar o meu compromisso com esse segmento e transformar o etanol numa commodity internacional. Então, ali dentro do que nós falávamos, às vezes até com uma certa preocupação também, porque são 70 usinas que fecharam, né? E 40 em processo de recuperação judicial. Quer dizer, o empreendedor sendo banido do mercado por uma política equivocada de Brasília, de alguém que não conhece o segmento, que numa canetada está controlando a política de preços da Petrobras, não faz um planejamento estratégico para o nosso mercado, para o nosso segmento, e lá de Brasília não entende. Então, assim... Desculpa, que não tem sequer a sensibilidade de avaliar o impacto que é causado em mais de 1.000 municípios canavieiros espalhados pelos 14 estados que produzem cana no Brasil, onde foram já desempregados 300 mil trabalhadores brasileiros. 300 mil trabalhadores perderam seus postos de trabalho no setor canavieiro, segundo dados da FEA-USP. Mas é porque não conhece, Ronaldo, não conhece o segmento, não tem legitimidade, não tem familiaridade para falar. Então fica fechado numa redoma de prepotência, de achar que é dono da verdade, que não precisa saber mais nada, que é a solução de tudo, e não escuta. A vida não é assim. Se aqui em Sertãozinho se produz com tecnologia de ponta para o mundo, é porque alguém arregaçou as mangas e foi estudar, foi produzir. Então nós temos talentos aqui que não aprenderam do dia para a noite. São anos de estudo, acumulando conhecimento, experiência, executando estratégia. Agora, ou você tem a disposição de escutar para ser um intermediador e executar uma política pública de interesse para o segmento, mas que vai ter repercussão social positiva, aí você está trabalhando. Agora, se você se fecha na sua prepotência como dono da verdade, dona do mundo, o que acontece, o resultado é esse. Não tem como tapar o sol com a peneira e dizer que agora vai trocar o ministro da Fazenda, porque até a semana passada dizia que tudo que estava fazendo era perfeito, que não havia uma crise. Críticas, Meu Deus, como é que pode negar uma crise tão evidente? O primeiro papel de um estadista é assumir que há uma crise, mapear os problemas, traçar uma estratégia e executar essa estratégia de solução. Agora, a autoridade, quando nega um problema que está na cara de todos, não tem cabimento uma coisa dessa. E a classe política que a cerca, idem, né? Dizer que é situação por situação, olha, tá, você pode ser situação, Ronaldo, mas situação por situação, mesmo quando as evidências mostram que há um equívoco, que você não fala, ao contrário, você assina embaixo, então que tipo de liderança política é essa? São chegados os tempos da liderança pelo exemplo da atitude, porque a população está cansada. Por isso que a população não se vê representada nesses políticos que aí estão. Porque é a liderança do caciquismo, é a liderança do mando, é a liderança de quem pode mais, não de quem sabe mais. É a liderança autoritária, não da autoridade de quem sabe, de quem estuda, de quem arregaça as mangas, trabalha e produz. Então, essa é a diferença. E a nossa felicidade foi de perceber que os empreendedores, né, os atores desse segmento tão importante perceberam isso, e os trabalhadores também. Nós fizemos uma brincadeira durante a feira, de perceber aquele frisson nos estandes da FenaSucro, e eu brincava assim que provavelmente havia disparado, depois da fala da Marina Silva, havia disparado, começou a chover pedido nos estandes da FenaSucro. Deixa eu lhe interromper nesse momento, que eu quero voltar no próximo bloco reiniciando dessa forma.
De volta com o TV Brasilagro, recebendo hoje aqui nos nossos estudos, mais uma vez, Marcos Papa, que é vereador e um dos fundadores da Rede Sustentabilidade, o partido que foi criado e que infelizmente não conseguiu autorização do Tribunal Superior Eleitoral para se transformar em partido, que fez com que a candidata Marina Silva migrasse para o PSB, se lançasse candidata à vice-presidência com o Eduardo Campos a presidente, e com a morte trágica de Eduardo Campos, ela assume a candidatura à presidência do PSB. E nessa condição, poucos dias depois, ela veio a Sertãozinho visitar a FenaSucro e trouxe uma palavra de ânimo e um compromisso com a cadeia produtiva sucroenergética. Então, eu queria lhe perguntar isso também, Marcos Papa. O fato da Marina ter vindo na véspera, na quarta-feira, entrevista ao Jornal Nacional, aquela correria toda, poucas horas antes ela foi qualificada como candidata oficial pelo PSB à presidência da República. O fato de ela ter vindo a Sertãozinho para uma feira da indústria de bens de capital, que significado tem esse? Quer dizer, ao invés de, que seria muito mais fácil, muito mais simples, e até foi feito com outros candidatos à presidência, vão à sede do Sindicato dos Usineiros em São Paulo, sentam com eles lá, discutem com a meia dúzia de empresários, aí a coisa está consolidada. Ao contrário, ela fez o caminho mais difícil. Ela veio em voo de carreira, junto com Beto Albuquerque, seu candidato à vice-presidência, João Paulo Capobianco, que foi seu secretário executivo no Ministério do Meio Ambiente, e que concedeu uma entrevista muito importante ao jornal Valor Econômico, uma página inteira defendendo o etanol, defendendo o setor canavieiro. Então eu queria lhe perguntar isso, o fato de ter vindo a essa feira da indústria de bens de capital, que significado teve essa atitude dela? Então, nós percebemos na visita aqui, Ronaldo, foi perceptível isso para o segmento. A Marina estava, sim, cumprindo uma agenda do Eduardo Campos. Era uma agenda que ele tinha de participação aqui como candidato à presidência da República. Antes disso, vamos notar a beleza que foi, em seguida à morte do Eduardo, a viúva e o irmão virem a público dizer que a candidata seria a Marina Silva. Então, para quem vinha fazendo algum tipo de especulação, se a aliança dos dois era uma aliança de fachada, era um verniz de aliança, nesse momento a viúva rompeu o luto e o irmão rompeu o luto para dizer, não, é Marina a nossa candidata. Isso desfez e trouxe à tona uma verdade que muita gente ignorava, que nós dizíamos que essa aliança era verdadeira e o Brasil não tinha conhecimento dessa profundidade. A Marina, então, cumpre a agenda do Eduardo Campos, vindo para a FenaSucro, mas ela também já vinha conversando com ele a respeito disso. Ela vinha transmitindo toda a experiência que ela tem no segmento, que vinha do tempo de ministério, que vinha da candidatura de 2010, e ela vinha, então, brifando o Eduardo, instruindo ele com relação à realidade desse segmento que ela admira. Porque você sabe que não é só a questão da agricultura. Você tem toda a indústria de base que fornece máquinas para essa agricultura. São milhões de trabalhadores que estão perdendo seus empregos porque não está sendo feito um planejamento estratégico para esse segmento. São milhões de empregos. Nós falamos das empresas que estão fechando e fica parecendo que às vezes a gente olha só para a questão do empreendedor. Não. O empreendedor também não faria nada, não fosse essa massa trabalhadora qualificada. Porque o empreendedor investiu na qualificação dessa mão de obra, que era manual e agora está sendo mecanizada, mas que tem toda a indústria de base fornecendo insumos para essa cadeia produtiva. E essa indústria de base também está desesperada, também precisando de um sinal, dizendo, olha, eu estou olhando, eu conheço e nós vamos agir dessa maneira. O fato de antecipar quais vão ser as atitudes que serão tomadas, isso faz com que o investidor, com que o empreendedor se prepare para a produção. Ao contrário do que foi feito um número, foi feito um panorama, foi feita uma promessa, o empresário investiu e o resultado foi esse. Você sabe que hoje a demissão só não é maior porque nós temos uma legislação trabalhista muito anacrônica,
que ao invés de proteger o trabalhador, exclui o trabalhador da formalidade. Então hoje o empresário ele só não demite mais porque ele está esperançoso de que algo vai acontecer. Ou se ele não tem recurso para pagar os encargos sociais. Muitas vezes a empresa está lá numa situação que ela fala, eu não tenho dinheiro para demitir. É verdade. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho capital para zerar minha folha de pagamento. Então ele está resistindo a uma situação, se endividando ainda mais. Agora vai ter que ter um período de recuperação disso. Eu fico feliz novamente porque a economia de Sertãozinho repercute na região como um todo. Né? Aqui em Sertãozinho a gente brinca que Ribeirão Preto pertence a grande Sertãozinho. Né? Isso é verdade. Já ainda é brincadeira, isso é fato. Isso é fato, né, Ronaldo? Mas é muito gostoso ver como nós somos integrados. Agora precisa trabalho, precisa de gente que olhe e que entenda. Não pode ser alguém, desculpa mais uma vez, que se fecha numa redoma de dona da verdade, né, e dizer que vai melhorar a partir de agora. Né? São 12 anos no poder, 4 anos só a última presidente, numa política desastrosa em todos os segmentos da energia no país, mas que infelizmente a nossa região sofreu muito, porque a nossa relação com o petróleo ela é muito íntima, né? A questão do etanol, ela está no Ministério da Agricultura, ela está na Agência Nacional de Petróleo, ela está na Petrobras, ela está no Ministério das Minas e Energias, é complexo. A pessoa precisa entender do que está fazendo, do que está se passando, para que ela possa agir proativamente, de uma forma levando sempre em consideração a sustentabilidade. É mais difícil, mas só assim é possível fazer ficar bom para todos. É economicamente viável? É socialmente justo? É ecologicamente correto? É. Vamos pensar isso, vamos levar adiante esse jeito de fazer e a gente vai conseguir produzir e não vamos acabar com os recursos naturais. Marcos Papa, ainda na questão de bastidores, a candidata tinha ideia de obter a receptividade que obteve nessa visita? Eu sei que havia uma expectativa boa, mas não que fosse tanta. Né? Havia uma expectativa boa pela manutenção da coerência do discurso. Porque deixa eu interromper, e é importante fazer essa interrupção. Você mencionou no bloco anterior aí de que parece que a visita dela, visitando os corredores da FenaSulco, que trouxe um alento para negócios. E de fato, as manchetes de todos os jornais no dia seguinte, todos os jornais no país, todos os sites, todas as emissões de rádio e televisão repercutindo isso. Quer dizer, a crise foi mostrada num olhar esperançoso, ela trouxe esse alento. E era isso que o empresariado precisa. Eu tenho relatos de amigos empresários influentes, grandes empresários, microempresários, trabalhadores que falavam até que enfim uma palavra a favor do setor. Quer dizer, o setor que se sentia totalmente excluído com essa visita, e aí por isso que eu lhe pergunto, será que ela tinha ideia de ser recebida como foi? Porque o recado, ela deu o recado e trouxe esse alento, essa esperança para a cadeia produtiva sucroenergética. Havia uma expectativa boa, mas nós fomos surpreendidos por uma expectativa que, você percebeu, foi quase uma euforia. E essa felicidade dos agentes econômicos aqui, ela não é fruto de uma crendice. Né? Não, o segmento percebeu na Marina alguém com consistência. Além da coerência, a consistência de alguém que conhece o segmento, que escuta as necessidades. Porque quando a gente escuta, Ronaldo, nós temos a possibilidade de trabalhar. Se eu nego o problema, como vem sendo insistentemente negado, eu já parto do princípio de que não há um problema. E se para mim não há um problema, né, se para o presidente da República hoje não há um problema, é evidente que ela não está trabalhando na solução e vai improvisar uma desculpa qualquer. Se a Marina tivesse improvisado uma desculpa, ela não teria tido essa recepção. Verdade. Não é? Então, os agentes econômicos, os empreendedores, os usineiros, a indústria de base, os sindicatos ligados a essas indústrias, a população de Sertãozinho, até quem estava, se foi manchete nacional da Folha de São Paulo, o pessoal que estava trabalhando, o acolhimento à Marina, né? Quando a Marina diz assim, tudo que um líder carismático tem que dizer hoje para a população, é que essa população não precisa de um líder carismático. Nós temos que ser os protagonistas desse novo ativismo, desse novo momento que surge e que as tecnologias, as mídias sociais são muito importantes. Né? Então, é perceptível isso tanto dos empreendedores, quanto dos trabalhadores, quanto dos promotores do evento da FenaSulco, que a Marina não trouxe um discurso para agradar.
ela transbordou o conhecimento que ela acumulou durante esses anos, escutou e ela vem escutando e ela tem um plano consistente de recuperação. A Petrobras faz parte disso. Nós precisamos resolver, afastar os políticos que fazem a política pequena da Petrobras, porque foi um político também que transformou a Petrobras numa grande multinacional de energia mundial. Foi um político que fez isso. Então o problema não é o político. Agora, esse político tem respaldo técnico? Ele está tendo um respaldo técnico ou ele está a serviço de uma política partidária? Então nós temos que resolver a Petrobras e isso já está muito claro que vai resolver. Resolvendo a Petrobras, nós resolvemos grande parte do problema do segmento, mas aqui também tem que ter planejamento estratégico, tem que ter uma política para o setor sucroenergético. Uma vez mais, arrumando isso, o etanol brasileiro ganha o mundo. E todos nós temos a ganhar com isso de uma forma saudável, não mesquinha, desonerando um setor e não desonerando outro setor. Dando dinheiro para um grupo de empresários amigos, sem nenhum critério, diga-se de passagem, e não dando dinheiro para todos os outros empresários. Voltou-se ao tempo que é mais fácil um empresário perder tempo nos gabinetes de Brasília do que estudar e fazer o seu negócio prosperar. Uma política que fracassou na década de 70 e que estranhamente o Brasil retrocedeu para isso. Então eu creio que a surpresa foi positiva para ambos os lados. A Marina saiu feliz, nós saímos daqui felizes com o fato do acolhimento e com o fato da mensagem ser entendida. Porque às vezes você traz uma boa mensagem, mas o interlocutor não compreende, não capta essa mensagem na sua integralidade. No nosso caso, não. Viemos para cá com uma proposta de trabalho, com um planejamento de fazer uma política estratégica para o segmento sucroenergético e essa mensagem foi bem acolhida, foi bem entendida, foi bem percebida, foi sentida como verdadeira. Então, por isso a gente voltou muito feliz. Eu vou chamar mais um rápido intervalo, nós voltamos já já com Marcos Papa. De volta com o TV Brasilário, recebendo hoje aqui nos nossos estúdios em Sertãozinho, interior do estado de São Paulo, Marcos Papa, que é vereador em Ribeirão Preto e foi um dos coordenadores da visita da candidata Marina Silva à FenaSucro há 15 dias, uma visita histórica porque ela trouxe um novo alento aí à cadeia produtiva sucroenergética. Eu tive que viajar logo depois da visita e nós inclusive reproduzimos toda a entrevista coletiva da candidata Marina Silva na FenaSucro, no nosso último programa, juntamente com o pronunciamento que ela fez aos empresários, e eu tenho certeza que isso é um documento também histórico, porque é um compromisso que ela assumiu, não só com o setor, mas também com o país. E acabei, eu estava indo para o Rio de Janeiro, e no voo de Ribeirão para São Paulo, cruzei com o prefeito de Sertãozinho, José Alberto Gimenez, Zezinho Gimenez, e eu aproveitei para cumprimentá-lo, né, pela maneira elegante também, ele que é do PSDB, como recebeu também a candidata Marina Silva. E aproveitei, como a gente tem que fazer sempre, a gente tem que aproveitar e tirar um sarrinho, né, uma brincadeirinha, até para descontrair um pouquinho aquele ambiente tenso de avião. Falei, prefeito, o senhor marinou? E ele falou, estou marinado para o segundo turno. E já subiu um compromisso. Foi outra coisa que nós vimos logo em seguida, né, várias lideranças e pessoas ligadas à campanha do Aécio, já anunciando também, olha, no segundo turno vamos estar juntos com a Marina Silva. Isso também trouxe um novo momento nessa campanha política, que acabou provocando toda essa baixaria que a gente acaba assistindo aí, com ataques e comparações feitas pelo PT, que antes se queixava de ser vítima desses ataques e agora então transfere essa má política, essa falta de respeito ao cidadão, ao eleitor, descarregando suas incompetências, suas mágoas, suas frustrações em cima de quem está se propondo a fazer algo de melhor. Não, e culminando numa estupidez das notícias de ontem, né? Dispensando 3 ministros de Estado para fazer campanha. Ronaldo, onde nós estamos? E demitindo um outro já, né? Que é onde nós estamos? Deu licença para 3 ministros de Estado. Tem atitude mais eleitoreira e baixa do que essa? Atitude eleitoreira e baixa, dispensar ministro de Estado para fazer campanha eleitoral. Quer dizer, o desespero que aconteceu.
É muito bonito ver o eleitor do Aécio Neves dizer, olha, num segundo turno eu considero a proposta da rede melhor para o Brasil. É muito saudável isso, porque nós temos as nossas escolhas, né, Ronaldo? O senador Aécio Neves colocou a sua candidatura, a presidente Dilma colocou a candidatura dela, a Marina colocou a nossa candidatura. Então é muito bonito ver uma parte desses candidatos, né, dos eleitores do candidato Aécio, dizer, olha, eu tenho um candidato que é o Aécio Neves, mas eu considero a proposta da Marina a proposta da rede, uma proposta melhor para o Brasil. Então, num eventual segundo turno, eu vou com Marina. E é perceptível isso nas pesquisas, né? Salvo engano, a última sondagem que foi feita aponta que 90% dos eleitores do Aécio Neves, num eventual segundo turno, votariam na Marina Silva. Também por perceberem que a população sentiu que não deu certo essa política do favorzinho, né? Citar a presidente da República, citar Eike Batista, um playboy que se aproveitou do dinheiro do BNDES como exemplo a ser seguido, essa presidente não está na posse do juízo perfeito, me perdoe, Ronaldo. Então, esse tipo de política deu errado. A inflação voltou, a inflação está no teto da meta, e você tem a inflação no teto da meta com um crescimento zero e agora em recessão, com uma taxa de juros altíssima para crescimento zero. Você poderia dizer, olha, mas a inflação está alta, mas o crescimento também está alto, né? Não, ao contrário, você tem inflação no teto da meta e esse 6,5% com muita desconfiança, porque a energia elétrica está congelada, o preço da gasolina está congelado, então fatalmente o próximo presidente terá que reposicionar esses preços. E o que nós vamos ter? Se você tem a inflação no teto, e ainda assim você tem preços represados, a hora que você solta esse preço, você vai ter que manter a taxa de juro alta ainda em 2015 para que a inflação não estoure. Porque o pior dos mundos é a volta da desconfiança. Os agentes econômicos, num ambiente macroeconômico que não é transparente, ele pensa assim, quanto que vai ser o aumento? Eu não sei. E ele aumenta o preço máximo que ele pode. Quem sente mais? A gente, a hora que pega 50, 100 reais e vai num supermercado. Está na cara da população que a inflação não é só esses 6,5% que os números oficiais produzem. A gente sente no bolso. A dona de casa, quando vai ao supermercado, à feira, ela percebe que a inflação é muito mais. Isso é não adianta querer tapar o sol com a peneira, né? Então deu errado essa forma de fazer política econômica que a presidente inventou da cabeça dela, ou sei lá, por algum outro país do mundo que ela se inspira, como a Venezuela. Ela é fã do Hugo Chávez, ela é fã do Fidel Castro, ela é fã desse tipo de perfil de governante. Não é o caso do Brasil. O Brasil é uma economia capitalista sofisticada. Nós temos que ter gente qualificada para tocar isso, com um time que não pretenda ser o dono da verdade. Então, quando a Marina fala que vai chamar talentos dos outros partidos, vamos relembrar aqui, Ronaldo, o presidente Itamar Franco fez isso. Verdade. Nem partido ele tinha, mas ele conseguiu compor um governo que avançou. Naquele momento de tumulto, o presidente da República tinha sido afastado por corrupção e ele conseguiu com a serenidade, não foi perfeito, hein? Não é isso que eu estou falando. Mas sem um partido ele conseguiu montar um governo, pôs ordem na casa e o Brasil avançou nas reformas que precisava para aquele momento. Infelizmente isso foi interrompido, né? Principalmente a partir do segundo mandato do presidente Lula. Ele teve um primeiro mandato razoável, mas o segundo mandato foi ruim e o governo Dilma foi péssimo. O resultado é esse que a gente está vendo. E ela mesma reconhece com mudanças anunciadas, isso que você acabou de falar, demissão sumária por conta do ministro da Fazenda, Guido Mantega, e tirando já 3 ministros também para se engajar na campanha político-eleitoreira dela. Chegou ao cúmulo do absurdo, né? Então nós temos crescimento zero, agora recessão, inflação alta, taxa de juros alta, agora a inadimplência está crescendo, porque se a indústria não está empregando, como é que vai fazer? O comércio também parou de empregar. O comércio vinha expandindo por conta de expansão de crédito. Ora, mas se a indústria está em recessão e você tem uma taxa de emprego boa no comércio, de onde está vindo o produto? De fora do Brasil. Então a gente estava gerando emprego fora do Brasil. Isso precisa acabar. E é importante, é muita felicidade para nós percebermos que essa proposta de trabalho, que é o nosso programa de governo, ela está sendo bem recebida pela população, ela está sendo bem recebida pelos empresários, pelos trabalhadores, porque é um círculo virtuoso.
Se você tem uma política econômica que atende ao Brasil e não a protegidos, esses trabalhadores também serão alcançados e beneficiados. Se você cria uma política econômica para apontar o dedo e escolher os seus protegidos, esses protegidos estarão bem, mas as suas empresas não e os seus trabalhadores não. O que eu estou dizendo aqui é o que está acontecendo, todos nós estamos assistindo. Então não adianta tapar o sol com a peneira, demitir o ministro da Fazenda na última hora, despachar ministro de Estado para fazer campanha eleitoral, não adianta. A sociedade brasileira não cai mais nesse tipo de golpe eleitoreiro. Nós temos agora uma proposta séria, percebida pelos empreendedores, pelos trabalhadores, e é essa proposta que, se Deus quiser, será vitoriosa em 5 de outubro. O que é que vocês, coordenadores da campanha da candidata à presidência Marina Silva, esperam dos atores, dos principais atores da cadeia produtiva sucroenergética e também do agronegócio, uma vez que ela veio com coragem, determinação, fez o que nenhum outro candidato fez, assumiu compromissos, reconheceu os erros que vêm sendo cometidos e assumiu o compromisso de corrigi-los e abrir espaço novamente, que é um espaço merecido para o projeto de produção de energias limpas e renováveis mais exitoso do mundo, né? Mais exitoso do mundo. Então, o que vocês da coordenação da campanha esperam também? De que maneira, vamos dizer, a nossa população, os nossos empresários, os nossos trabalhadores, nossos produtores de cana podem ajudar para dar uma mudada nesse momento político tão ruim que nós estamos enfrentando? Ronaldo, nós esperamos que o segmento continue a fazer o que sabe fazer bem feito. Você vai perceber, o problema não está da porteira para dentro, o problema está da porteira para fora. O governo precisa parar de atrapalhar. O governo precisa criar condições de infraestrutura para escoar essa produção. Não, o problema não é da porteira para dentro, Ronaldo. O problema é da porteira para fora. Você tem um governo desqualificado, despreparado para governar, que não consegue resolver o problema da infraestrutura no Brasil. Você vê o quanto que a produção agrícola brasileira sofre pela infraestrutura precária que nós temos de transporte, de logística portuária. Nós somos a logística portuária mais lenta e mais cara do mundo. Perdemos até para países comunistas, onde já se viu uma coisa dessa. Então a nossa expectativa é dar condições para que o segmento continue a fazer o que sabe fazer bem feito. Para nós, da rede sustentabilidade, percebo isso no PSB também, o problema não está da porteira para dentro. O problema está da porteira para fora. O governo fazer a lição de casa dele. O governo melhorar o marco regulatório para o segmento sucroenergético. O governo ter um planejamento estratégico. O governo cuidar de infraestrutura. O governo trabalhar as agências reguladoras que hoje se estenderam a cabides de empregos partidários que já existiam nos ministérios. A agência reguladora não é para isso. A agência reguladora é uma sofisticação da economia brasileira para seguir adiante um programa de Estado e não de um partido político. E as agências foram politizadas. Tanto é verdade que o sistema nosso de telecomunicação está ruim. O sistema de telefonia celular está ruim. O sistema de transmissão de dados está ruim. O sistema de transporte está ruim. Esse é o resultado de uma política que olha só para dentro de si, para as suas verdades. Se nós olharmos para o país e entendermos os talentos que temos na nossa região aqui, o que nós esperamos é esse. Que esse talento continue a produzir a riqueza que sabe, que a indústria de base volte a respirar e produzir para cá, para as empresas de Sertãozinho, para as empresas do nosso Brasil. Nós precisamos voltar a exportar usinas. Hoje está sendo o contrário. Nós paramos de exportar usina. A América Central hoje compra equipamento da China e não da indústria de base de Sertãozinho. Nós precisamos acabar com isso. Então a expectativa nossa é que, da nossa parte, do governo, no eventual governo Marina Silva, o nosso trabalho faça com que da porteira para fora o Estado brasileiro faça a sua lição de casa, né? Para que aqui vocês continuem, o segmento continue sendo um exemplo a ser seguido pelo Brasil e pelo mundo. Marcos Papa, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pela liderança regional que você fez, demonstrou mais uma vez. Parabéns pela coordenação a essa visita histórica. E eu espero vê-lo breve em outros programas nossos. Eu estou à disposição, eu agradeço a oportunidade de falar com o Sertãozinho, com toda a nossa região aqui pelo Brasil Agro. A você, telespectador amigo, nossos agradecimentos. Nós voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, mais uma vez, muito obrigado.